Carlos André. Oi. Vai ter vídeo essa semana? Pá, pior é que era pra ter, mas eu não sei, eu tô encalacrado aqui, eu não consigo sair desse roteiro, não tive nenhuma ideia boa. Olha só, quem sabe você dá uma ideia. Ué? Não tem remetente? Coisa estranha, o que é isso? Até a Cleo achou estranho, não sei. É um bilhete de sequestrador que parece ter chegado agora e que me desafia a resumir a Agatha Christie em só 10 livros. Tu sabe o que isso significa? Não. Um mistério. Ai, que horror esse teu cachimbo. Desculpa. Que coisa, né, Cleo? Ok, vamos lá então. Agatha Christie é uma autora inglesa nascida em 1890 e que estreou na literatura aos 30 anos, publicando um primeiro romance chamado O Misterioso Caso de Styles em 1920. Depois disso, seguiram-se 65 romances e 14 livros de contos que não apenas a transformaram na mais popular autora de romances policiais de todos os tempos, como uma das mais famosas escritoras do mundo. Não que nós estejamos agora vivendo uma espécie de renascimento de interesse pela obra de Agatha Christie, porque ela faz parte daquele seleto grupo de autores que nunca deixou de interessar a leitores e de vender livros. Ainda assim, como qualquer outra escritora, ela passa por ondas de maior e menor entusiasmo. E desde 2020, quando se completaram 100 anos do seu primeiro livro, é possível ver que nós estamos navegando aí na crista de uma dessas ondas. Não apenas está para estrear uma nova adaptação cinematográfica de um de seus livros, o segundo episódio da franquia cinematográfica que Kenneth Branagh quer fazer com os livros do Hercule Poirot, por exemplo, como houve relançamento de suas obras por mais de uma editora, com novas traduções. Portanto, para resumir essa carreira tão multifacetada e tão profícua e que durou tanto tempo em apenas 10 livros, eu decidi que eu não ia fazer uma lista de 10 melhores livros de Agatha Christie, até porque essa é a lista que todo mundo faz e é muito fácil encontrá-la ou variações dela aí por qualquer canto da internet. Aqui eu decidi fazer justamente 10 livros que são exemplares de facetas, de vertentes e de momentos da sua carreira que possam, digamos, servir como uma espécie de primeiro resumo do que essa autora produziu. Vamos lá então? Vamos lá! Assim, antes que eu me esqueça, os livros de Agatha Christie costumam ser daquele tipo de policial old school em que o importante é a trama, a imaginação, a sucessão dos acontecimentos e a resolução do caso. Então aqui eu vou falar um pouco sobre antecedentes históricos, sobre alguns elementos da trama, sobre alguns elementos de contexto, mas eu não vou dar spoilers dos livros. Pode assistir sossegado. Publicado em 1920 e marcando, portanto, a estreia literária da autora, O Misterioso Caso de Styles é aquele em que ela já apresenta, assim, no primeiro livro, muitas das características que viriam a se tornar emblemáticas da sua produção. Basicamente, todos os grandes elementos pelos quais os seus livros policiais se tornaram conhecidos já estão reunidos nesse primeiro livro. Você tem ali mansões ancestrais, uma personalidade ou controversa ou antipática que aparece morta no meio de uma reunião em que todos os presentes praticamente podem ter um ou mais motivos para assassinar aquela pessoa e são suspeitos potenciais. Na noite de uma reunião na mansão Styles do título, a proprietária é encontrada morta dentro de seu próprio quarto, trancado por dentro. Então, num primeiro momento, pensa-se num ataque cardíaco, mas o médico logo levanta a possibilidade de que, na verdade, ela tenha sido envenenada. E todos os hóspedes daquela casa, os convidados dessa mulher assassinada, aparentemente tinham motivos de sobra para querer sua morte e nenhum deles parece ter um álibi muito sólido. É aí que estreia também, para resolver o crime, outro elemento que viria a se tornar recorrente e extremamente popular no trabalho da autora, a figura do detetive belga Hercule Poirot. Poirot aqui já apresenta algumas das características que o tornarão um dos
policiais, investigadores mais populares do gênero policial. Ele não apenas é extremamente inteligente, arguto e brilhante, como há um elemento cômico que vai sendo desenvolvido cada vez mais na narrativa, pelo fato de que ele sabe o quanto é bom e ele tem plena confiança e plena segurança dos seus dotes extraordinários, a ponto de isso ser às vezes parte do humor que ela dissemina nas suas tramas. Após essa primeira aparição, Hercule Poirot voltaria em outros 33 romances escritos por Agatha Christie. O Inimigo Secreto, que às vezes já foi publicado no Brasil, traduzido também por O Adversário Secreto, é um livro que foi escrito por Agatha Christie em 1922, está completando, portanto, 100 anos, e que traz aí a estreia de dois elementos que também se tornariam recorrentes, embora não tão populares na sua narrativa posterior. O casal Tommy e Tuppence Beresford, dois amigos de infância que se juntam, se reencontram após alguns anos, os dois com a vida aparentemente estagnada e em crise, e que resolvem criar uma agência de investigações e de aventuras. Esse casal de detetives voltaria ainda em outros 4 livros: Sócios do Crime, ou Parceiros do Crime, de acordo com a tradução, M ou N, Um Pressentimento Funesto e Portal do Destino. A dinâmica imaginada por Agatha Christie para esse casal de investigadores aventureiros, ela é calcada, tem de se reconhecer, em estereótipos de gênero bastante comuns em sua época. Tommy, o homem da dupla, ele é lógico, metódico, extremamente racional, bastante reservado, enquanto Tuppence é mais impulsiva, é mais fulgurante e mais adepta do uso da intuição, inclusive, ao longo de suas aventuras. Esse modelo, essa configuração, acabaria se tornando muito comum em diversos romances e filmes e seriados de aventura que apresentam uma dupla formada por um homem e uma mulher. Ao contrário de Hercule Poirot, de Miss Marple, de outros personagens que Agatha criou para seus mistérios policiais, Tuppence e Tommy Beresford, na verdade, são aventureiros em histórias mais aparentadas ao gênero da espionagem, envolvendo grandes intrigas internacionais, viagens ao redor do continente ou para localidades remotas, envolvendo tramas normalmente seguindo consequências políticas funestas. O Inimigo Secreto é aquele livro que marca o reencontro de Tommy e Tuppence depois de alguns anos afastados, eles que foram amigos de infância, o gradual envolvimento do casal enquanto eles precisam investigar o paradeiro de uma mulher que pode ter tido acesso a documentos que desvendem uma conspiração cujas raízes remonta ainda à Primeira Guerra Mundial. Tommy e Tuppence casam-se no final desse primeiro volume e a dinâmica familiar é desenvolvida ao longo dos demais episódios, com eles inclusive tendo filhos. Publicado em 1944, E no Final a Morte é uma espécie de objeto raro na coleção de livros de Agatha Christie. É um romance policial ambientado num tempo histórico bastante remoto. Ele é basicamente o cruzamento de um romance de mistério tradicional da autora com um pouco de romance histórico. Cerca de 2000 anos antes de Cristo, no período histórico ali da 11ª dinastia do Antigo Egito, uma jovem chamada Reine Sembe se torna viúva precocemente e precisa retornar para a casa de seu pai, onde moram os outros 3 filhos também com suas famílias. A harmonia desse núcleo familiar estendido logo começa a se deteriorar quando o pai de Reine Sembe, um homem muito rico, administrador de várias propriedades, traz para viver com todos os outros Nofret, uma jovem concubina extremamente ambiciosa, extremamente antipática e que vai gradativamente arranjando conflito com praticamente todos os integrantes da família, até o momento em que ela aparece morta e todos esses integrantes têm motivos o bastante para ter cometido esse assassinato. Situado na zona rural da antiga Tebas, esse é um romance que vale por essa ambientação algo exótica, mas não tanto se formos pensar, dado que esse livro data do período em que Agatha estava literalmente enamorada pelo Egito, uma vez que ela havia conhecido o seu segundo marido, o famoso arqueólogo Max Malloran, e havia viajado com ele por vários locais e escavações, inclusive tendo transformado muitos dos pontos no Oriente Médio para onde ela acompanhou o marido em
ambientações para alguns de seus livros mais famosos. Esse até não é um de seus livros mais famosos, mas também dá testemunho dessa paixão pela arqueologia que era um interesse comum no casal e que ela manifestou nesse romance. Publicado em 1930, Crime no Vicariato, que também já ganhou traduções em português com o título de Assassinato na Casa do Pastor, marca a estreia de outro dos personagens mais famosos, populares e amados de Agatha Christie, a bonachona, solteirona Miss Marple, uma mulher que à primeira vista não tem nada de detetive, não tem nada daquela astúcia, inclusive autoproclamada de um Poirot, por exemplo, mas que, a seu modo tranquilo e bastante discreto e também alegre e exuberante, é uma investigadora, uma solucionadora de casos tão eficiente quanto ele. Esta ainda não é a adaptação de Miss Marvel no auge das suas capacidades. Ela inclusive aparece pouco mais para servir como alguém que consegue de fato solucionar o mistério. Mas já estão ali os elementos que tornariam-se bastante conhecidos e populares dessa personagem, como a inteligência discreta e o ar bonachão e bem-humorado. Nessa trama em particular, na aldeia de St. Mary Mead, o lar de Miss Marple, recorrente inclusive em outros livros, um coronel extremamente rigoroso é morto no escritório do pastor local com um tiro na cabeça e é encontrado com ele um bilhete enigmático que não ajuda a solucionar o crime. Miss Marple, que é vizinha da casa do vigário, acaba se engajando nas investigações e tem a ajuda do narrador do livro, que é o próprio pastor Clement. A personagem de Miss Marple ganharia mais contornos e retornaria aí ao longo de 11 outros livros e, inclusive, Agatha Christie teria por essa personagem um carinho todo próprio e várias vezes emprestaria a ela em outras edições, em outros episódios, algumas características que ela própria enxergava em si mesma. Pode olhar aí no menu ou no catálogo do seu serviço de streaming favorito ou mesmo nas suas estantes. Nós temos hoje uma infinidade de séries de TV, de filmes, de livros, em que um criminoso muito inteligente lança a um investigador bastante competente o desafio de ser capturado antes que ele realize uma série de crimes que serão cometidos em ordem aparentemente aleatória, mas seguindo um método particular e extremamente significativo. Pois bem, essa verdadeira enxurrada temática deve muito ao sucesso de Os Crimes ABC, romance que Agatha Christie publicou em 1936. Nesse romance, Hercule Poirot passa a receber algumas cartas extremamente ameaçadoras em que um criminoso que se identifica apenas como ABC dá detalhes de crimes futuros que ele pretende cometer e que serão praticados seguindo a ordem alfabética do sobrenome das vítimas e das cidades em que eles serão praticados. A partir daí, é claro que está lançado o desafio para que Poirot impeça esse homem e o capture antes que mais crimes sejam cometidos. É um dos melhores livros da autora e que é basicamente um resumo de suas principais qualidades como escritora e de algumas até de suas maiores vulnerabilidades. Essa imaginação vibrante, capaz de pôr de pé uma trama que ao mesmo tempo é absurda, mas que no contexto do seu romance funciona como um relógio, levando o leitor a sempre querer saber mais. Ao mesmo tempo, em termos de estilo, a sua prosa era extremamente simples, extremamente básica, e aqui e ali não deixava de ter um certo caráter algo repetitivo, porque estava a serviço da trama, essa sim construída com muito cuidado. Uma das maiores incomodações que Arthur Conan Doyle passou em sua vida foi no momento em que ele encheu o saco de publicar obras de Sherlock Holmes, matou o personagem num famoso episódio envolvendo um confronto final com seu inimigo Moriarty e passou os anos seguintes sendo bombardeado por cartas e reclamações de gente que o encontrava na rua porque ele havia matado um personagem amado por uma multidão.
Agatha Christie era bem mais esperta do que isso. Já nos anos 1940, fase em que ela estava em seu ápice criativo e que os romances de Poirot estavam aí num primeiro auge de popularidade e o personagem era amado por milhões, ela já imaginou e escreveu o seu adeus ao personagem. Só que ela guardou o livro por 30 anos antes de publicá-lo finalmente um ano antes de sua morte, em 1975. Esse adeus muito bem pensado a Hercule Poirot se chama Caio Pano, no qual Poirot é encontrado pelo leitor de volta à mansão Styles, lá do primeiro livro em que ele participou, agora transformada numa hospedaria, em que um Poirot envelhecido, com problemas de locomoção, com a saúde extremamente debilitada, volta a procurar o seu grande amigo Hastings, porque ele tem certeza, porque as suas faculdades mentais continuam tão aguçadas quanto sempre, que ali, no meio dos hóspedes daquela hospedaria, esconde-se um assassino e é preciso identificá-lo antes que ele cometa o seu crime. Porém, como fazer isso no momento em que Poirot já não tem mais aquela vivacidade e aqueles recursos que ele dispunha no auge de sua juventude? É um dos romances mais bem recebidos de Agatha Christie e que representa um adeus muito digno, fechando inclusive um círculo de modo muito elegante para encerrar aí a participação desse personagem que foi o mais popular da carreira da autora e amado por milhões. Provavelmente o mais famoso livro de Agatha Christie foi publicado em 1939 e já passou por algumas mudanças de nomes, entre outras coisas por conta da marcha do tempo. E não sobrou nenhum, saiu originalmente na Inglaterra com um título parecido ao que ele teve no Brasil durante muito tempo, o caso dos 10 Negrinhos. Porém, mesmo já naquele período, considerou-se que o título original era um problemático para o mercado americano e foi mudado pegando aí o último verso de uma estrofe infantil que é bastante importante no desenrolar da trama. Esse é o romance que condensa da forma mais eficiente alguns elementos que se tornariam sinônimo praticamente do trabalho de Agatha Christie, mesmo para aquelas pessoas que não são leitoras recorrentes ou superfãs do seu trabalho. Um lugar isolado, muitas vezes uma mansão riquíssima, em que um grupo numeroso de pessoas sem conexão aparente se reúne e ao longo do período dessa reunião vão sendo desvendadas algumas conexões subterrâneas mantidas ocultas e que vêm à superfície após um ou mais crimes brutais. Esse foi um enredo que, com algumas variações, Agatha Christie usou de modo muito recorrente ao longo de sua carreira. Aqui o que se tem é uma história em que pessoas desconhecidas são convidadas para uma mansão muito chique, numa ilha um tanto isolada, e que elas aceitam esse convite, mesmo que não se lembrem de conhecer o proprietário misterioso dessa casa, porque é um lugar extremamente badalado, inclusive pela nascente imprensa de massa, digamos assim, e todos eles querem conhecer e têm a curiosidade de saber como são as instalações dessa mansão localizada nessa ilha. Quando todo mundo chega lá, ocorre uma série de acusações por meio de uma voz misteriosa e um por um dos convidados vão sendo assassinados, cada um deles seguindo a progressão de uma rima infantil que está emoldurada em cada um dos quartos de hóspedes. Essa rima, que originalmente tinha versos extremamente racistas, referindo-se ora a negros, ora a indianos, vem sendo retraduzida ao longo dos anos, substituindo-os por talvez soldados ou pastores. Mas o fato é que a progressão dessa cantiga infantil, em que um número de 10 vai sendo reduzido até não sobrar nenhum, é a estrutura que o livro segue. Esse é documentadamente o livro mais vendido de Agatha Christie, que por sua vez já foi apontada mais de uma vez como a escritora que mais vendeu livros no mundo. Este talvez seja aquele tópico que provoque alguma controvérsia, mas eu decidi incluir nessa lista um romance publicado em 1970 e, portanto, um dos últimos lançados pela autora e que representa uma certa vertente diferente da sua narrativa.
Passageiro para Frankfurt é um desses livros nos quais Agatha Christie exercita a sua verve de autora de espionagem, mas eleva a sucessão de episódios rocambolescos da trama a uma dimensão praticamente de absurdo, numa sucessão aí de identidades trocadas, conspirações secretas internacionais e uma trama no subterrâneo chefiada por uma espécie de gênio maligno que também vem a ser, casualmente, um filho sucessor de Adolf Hitler. É um livro que não é narrado pelo ponto de vista de nenhum dos famosos detetives recorrentes de Agatha Christie. Nós acompanhamos aí um Sir britânico, que também é do corpo diplomático inglês, e que está cada vez mais decepcionado com o rumo que a sua vida tomou. As missões diplomáticas elas não satisfazem as suas aspirações. Ele basicamente está entediado num momento de estagnação pessoal e profissional, até que numa escala num aeroporto, em que ele precisa ficar mais tempo do que o previsto esperando um voo, uma mulher misteriosa o aborda e pede para que eles troquem de passagem, troquem de identidade, e ele aceita por conta da aventura que esse inesperado acontecimento pode representar, achando que não haverá problema nenhum nisso, e se vê envolvido aí numa grande conspiração com reviravoltas e tramas internacionais. Outro elemento interessante de acompanhar nesse livro em particular é o modo como Agatha Christie, que teve uma carreira muito longa, vai adaptando-se à modernidade à medida em que o tempo vai passando. Algumas aplicando, obviamente, muitos dos seus elementos de estilo particular, mas incorporando coisas que naquela época do início de sua carreira não havia. Não estranhe se você nunca ouviu falar desse. A questão é que, para dar uma ideia ampla e completa do trabalho de Agatha Christie em todas as suas vertentes, eu decidi que nós também precisaríamos falar de Ausência na Primavera, um dos livros que ela publicou, um dos 6 livros que ela publicou sob o pseudônimo de Mary Westmacott, e que não versam sobre crimes, não são romances policiais, não são livros de aventura ou de espionagem. Mary Westmacott foi esse pseudônimo que Agatha Christie criou para poder se dedicar a livros que ela queria escrever e que se assemelhassem mais a romances tradicionais, lidando com temas mais caros à literatura mainstream, sem precisar cumprir as expectativas do público cada vez que um romance com o nome de Agatha Christie estacionava na prateleira de uma livraria. O primeiro desses exercícios, que ela muitas vezes definiu como libertadores, foi publicado em 1930 e se chama O Gigante. Ela mesma afirmou mais de uma vez que este Ausência na Primavera, que é o terceiro dessa série, é um dos livros que ela mais gostava, não apenas dentro deste conjunto, mas dentre todos os livros que ela havia publicado. Uma mulher comum, de classe média, casada com um advogado, mãe de 2 filhos, está voltando de uma viagem na qual ela foi visitar uma filha. Mas durante uma baldeação ali numa estação de trem, ela se vê isolada e sem poder partir de uma estação no meio do deserto. E entregue ali aos próprios pensamentos, ela passa a reavaliar todos os momentos do seu casamento com um advogado bem-sucedido e o quanto aquela vida aparentemente padronizada, burguesa e feliz que ela teve, na verdade foi uma fachada decepcionante que enterrou muitas das coisas que ela sentia e que gostaria de ter feito. Agatha Christie publicou 4 livros dessa série escritos por Mary Westmacott até que ela foi revelada como a verdadeira autora por trás desses romances num artigo de jornal de 1956. Mas ainda assim ela voltaria a usar esse pseudônimo e escrever outros 2 romances depois disso. O Assassinato de Roger Ackroyd é sempre uma das obras que não falta entre daquelas listas que eu falei no início dos melhores livros da autora. Porém, ele também é um livro que não pode faltar nessa lista, que pretende abarcar uma espécie de sumário da sua produção. Isso porque ele não apenas é um ótimo romance policial e um ótimo exercício dentro dessa forma, como ele é talvez um dos mais transgressores romances policiais, tanto no seu tempo quanto até mesmo ainda hoje, dado que ele reserva para o fim um twist, uma reviravolta que desarmam completamente as expectativas do leitor
de modo bem pouco praticado, se não inédito, até a época do seu lançamento. De férias numa localidade remota chamada Kings Abbot, Hercule Poirot é envolvido na investigação de uma sucessão misteriosa de mortes que está abalando o pequeno local. Primeiro, morre uma viúva, a Sra. Ferrers, com uma overdose de medicamentos. Depois é assassinado o Roger Ackroyd do título, que vinha, de acordo com um mexerico bastante recorrente de uma comunidade pequena como essa, cortejando essa viúva com o fim de se casar com ela. O livro é narrado pelo médico da cidade, um homem brilhante chamado Dr. Shepherd, e que logo se torna ele próprio o assistente informal de Poirot enquanto ele atravessa o cotidiano dessa pequena cidade, tentando deslindar aí as relações e o que teria levado a essa morte. Curiosamente, esse livro foi publicado em 1926, um dos anos mais traumáticos e mais movimentados na vida de Agatha Christie. Naquele ano, o seu primeiro marido comunicou a ela a intenção de se divorciar para casar com uma outra mulher. E Agatha, ao saber dessa notícia, na sequência desapareceu por 10 dias. O seu carro foi encontrado abandonado e ela simplesmente sumiu sem dar nenhuma outra comunicação. O que, dado o seu status como uma das autoras mais populares daquele tempo, transformou-se num escândalo policial e de imprensa que foi seguido com manchetes de jornal à exaustão por toda a Inglaterra, até que ela foi encontrada aparentemente desmemoriada num hotel spa de águas termais em Yorkshire. Agatha nunca se preocupou em esclarecer o que aconteceu ou as suas motivações. Ela nem fala disso na sua biografia. Embora haja rumores aqui e ali de que um dos romances que ela publicou como Mary Westmacott, O Retrato Inacabado, é uma espécie de tratamento ficcional desse episódio, mas não há nada confirmado. Portanto, os detalhes do acontecimento até hoje são envolvidos em uma bruma aí em que alguns acham que talvez ela de fato tenha, pelo choque do fim de seu casamento, tido alguma espécie de colapso mental e de fato desapareceu desmemoriada. Outros acham que talvez ela tenha tentado pregar uma peça em seu marido sem avaliar as consequências que teria o seu desaparecimento como uma mulher tão famosa. Outros ainda talvez incluem o seu desaparecimento em um golpe publicitário para alavancar as vendas do próprio romance Roger Ackroyd. O fato é que esse é um dos episódios mais misteriosos da carreira de Agatha e ao qual ela fez questão de jamais voltar. Estes são 10 livros que eu recomendaria para um panorama geral a respeito da obra de Agatha Christie. Esses aí abarcam tanto algumas das suas melhores obras, como algumas das obras menos felizes, mas que são curiosas de um ponto de vista biográfico ou bibliográfico no conjunto do seu trabalho. O fato é que esse desafio foi um tanto capcioso e até um pouco maldoso comigo, porque 10 livros para uma autora que publicou tanto ao longo da vida é bastante pouco. Então eu escolhi um recorte, incluindo nessa nossa lista alguns livros que o leitor eventual de Agatha Christie pode ter deixado passar ou sequer conhecia. Infelizmente, como apesar do bigode eu não sou Hercule Poirot, fica ainda no ar o mistério sobre quem é o autor, afinal, dessa bendita carta. Se não sou eu a ter umas ideias, não tem vídeo, porque esse preguiçoso não grava. Gente, era isso. Ufa, acabou. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os seus comentários sobre quais são para vocês os livros que deveriam estar nesta lista. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que hoje o vídeo ficou um pouco mais longo, mas devido à abrangência do tema e à própria especificidade algo maluca do formato que nós usamos nesse vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos, tenham uma boa semana e boas leituras.